О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, красо пресвітла, помилуй і спаси тих, що тебе величаю. Slava Isusu Cristo, estamos no mês de novembro e eu quero compartilhar com vocês a intenção mensal do apostolado da oração que o Papa Francisco nos pede. E depois dessa reflexão, podemos fazer a nossa oração, Otinash, Bohorodse Divo, nessa intenção, e também fazer o oferecimento do dia. E já estamos chegando ao final do ano, passou tão rápido esse ano, um ano tão diferente, um ano que, de certo modo, nos convidou e nos convida a nos olharmos para dentro de nós e vermos o que nós temos que mudar na nossa vida. E logo mais já estaremos pensando nesse nascimento de Jesus e também vai nos levar a refletir de que maneira que nós passamos o nosso ano. Mas a intenção que o Papa hoje nos pede é um tema bem moderno, é um tema bem atual. Podemos dizer que nesse ano essa intenção se encaixou muito bem, né? Sobre a inteligência artificial. Será que você sabe o que é isso? Inteligência artificial. Todos nós, seres humanos, temos uma inteligência humana. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós aprendemos, e no decorrer do tempo, no decorrer da nossa vida, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade que nós temos em fazer alguma coisa. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar, nossa, mas aquela pessoa é muito inteligente. Na realidade, todas as pessoas são inteligentes, todas, mas depende de como cada pessoa ela desenvolveu, de como ela estudou, o que ela procurou saber para poder colocar em prol das outras pessoas, em prol das necessidades e ao mesmo tempo de um trabalho, porque um trabalho exige alguma capacidade e a gente vai desenvolvendo isso no decorrer do tempo, através do estudo, através de leituras, através de pesquisa na internet, pesquisa nos livros, leitura de livros, ou ouvindo e vendo a televisão e algo mais. Então, cada dia, cada momento, nós aprendemos alguma coisa a mais. Tem algumas pessoas que estacionam, tem algumas pessoas que ficam sempre na mesma coisa, mas tem pessoas que elas vão criando coisas novas, e ainda bem, porque vamos pensar uma coisa, no decorrer da nossa história, vamos pensar desde quando nós éramos pequenos, morávamos com o pai, com a mãe, lá em casa, como que era a comunicação, como que era a TV, como que era o telefone, a fotografia daquelas máquinas antigas que tinham o filme para revelar, e como que era no hospital a questão de medicina, a questão dos remédios e outras coisas, como que era a escrita, caderno, como que era, digamos, bom, nem vamos falar do telefone celular, mas computador, não tinha, muitas coisas não tinham. E aí, no decorrer do tempo, tudo isso foi se criando, né? Fomos aprendendo, fomos adquirindo, e a modernidade chegou, que hoje é meio que natural ter na palma da mão um telefone celular para a gente poder se comunicar. Muito bem, então para chegar a isso precisa de uma inteligência humana para desenvolver. Mas aqui o Papa nos fala sobre a inteligência artificial. Então ele diz assim, rezemos
para que o progresso da robótica e da inteligência artificial esteja sempre a serviço do ser humano. Vamos entender o que é inteligência artificial e o que é robótica, robôs. O que os robôs podem fazer isso? Será que nós nos interessamos por isso? Nós queremos saber o que é essa máquina que faz e que se é do nosso alcance, ou a gente, quando vê, rejeita tudo isso. Mas, enfim, o Papa pede para rezar, tá? Então eu vou passar agora para você um filminho aqui para você entender um pouquinho mais o que significa essa inteligência artificial, ok? Então vamos assistir agora para a gente saber que mundo que nós estamos. E daqui 5 anos o que nós teremos, daqui 10 anos como que será a nossa vida. Então sabemos que os últimos 10 anos teve muita transformação. E nesse último ano agora teve muito mais transformações, principalmente na medicina. Vamos pensar, estamos num ano atípico, né? E nós queremos que essa vacina fique pronta logo. Então, muitos anos atrás, se levava 10 anos para provar a eficácia de uma vacina. Hoje, nós queremos com 1 mês, 2 meses. Então, estamos ali pedindo para que quanto antes essa vacina esteja pronta. Então vamos assistir. Você se lembra de como era há 10 anos? O mundo ao seu redor estava muito diferente de agora, não é? Não é de admirar. O século XXI é a era do rápido progresso tecnológico e estamos avançando a um ritmo alucinante. Então, como você acha que o nosso mundo será até 2025? São só um pouco mais de 5 anos, contando a partir de agora, mas, de acordo com vários relatos, serão 5 anos realmente emocionantes. Vamos ver. Os painéis solares baterão os combustíveis fósseis na produção de energia, tornando-se a maior fonte de energia do planeta. Pesquisadores da Thomson Reuters têm certeza de que isso acontecerá por causa de materiais novos e modernizados. Com isso, os painéis solares poderão absorver muito mais luz solar, mesmo quando estiver nublado. A inteligência artificial dará um enorme salto. Em 5 anos, ela não só será capaz de responder perguntas simples e seguir seus comandos, como também se tornará mais profunda e inquisitiva. Provavelmente será capaz de falar com você. Não como a Siri hoje, mas como o Jarvis, o mordomo do Tony Stark da Marvel. Em resumo, ela se tornará a melhor ajudante de todas. A medicina também não ficará onde está. Mesmo agora, cada vez mais avanços são feitos nesse campo crucial, e em 5 anos, os médicos encontrarão soluções para os problemas mais importantes que estamos enfrentando atualmente. Isso inclui a cura para câncer e AIDS, diabetes, Alzheimer e muitas outras condições que atormentam os seres humanos há muito tempo. Obviamente, não é tão fácil quanto parece e não será barato em princípio, mas o principal é que as respostas sejam encontradas e o resto é uma questão de tempo. O aprendizado das máquinas também fará grandes progressos. Coisas como tradutores eletrônicos quase perfeitos, sistemas de navegação que se adaptam ao seu estilo de dirigir e outros dispositivos e softwares tornarão nossa vida cotidiana muito mais fácil. Poderemos nos comunicar com quem quisermos, quase sem a barreira do idioma, e executar nossas tarefas rotineiras rapidamente e sem nenhum desconforto. E tudo graças às máquinas inteligentes que ensinam a si mesmas o ambiente e as decisões tomadas pelos humanos ao seu redor ou pela própria máquina. A interação humana, essa do olho no olho e da troca de empatia com o outro, é desafiada por uma invenção nossa mesmo. A máquina treinada para pensar como a gente, mas que olha a vida de outro jeito. Tiramos os robôs da ficção científica e trouxemos para o mundo real. Alguns são chamados humanoides, projetos ainda bem distantes de seres humanos. Esse robozinho nasceu há 2 anos e meio no Paraná e já sabe dizer quem ele é. Oi, Timbote. Você é inteligente?
Não é assim aquela coisa que se diga, nossa, que inteligência que ele tem. Mas eu tenho sim alguns módulos com inteligência artificial. A inteligência artificial, na maioria das vezes, está dentro de máquinas, computadores e aplicativos, trabalhando em silêncio e não se percebe que ela existe e está no mundo inteiro. Imagine um avião andando numa pista sem o comando de um piloto. Isso já é possível e você está vendo agora. A inteligência artificial comandou este avião que circulou sozinho numa pista no interior de São Paulo. Um piloto estava na cabine, mas só para interferir se alguma coisa desse errado. Ao lado dele, o vice-presidente de Tecnologia e Engenharia da Embraer. Essa empresa fez uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo para realizar o teste, o primeiro desse tipo em uma aeronave no Brasil. E deu tudo certo, mas o avião só ficou em terra. Ainda há muitos testes a serem desenvolvidos antes que a inteligência artificial possa decolar num voo. Interessante, né? Muita coisa que a gente não imagina. Mas isso é muito bom a gente saber para nós entendermos melhor o que se trata essa intenção. Então, uma das coisas, o ser humano, ele se destaca dos demais animais pelo uso da razão, é o que nós já falamos, a nossa inteligência. E essa é uma das grandes realidades da vida e cada um de nós pode experimentar isso a todo instante, sobretudo nas coisas que nos cercam e que nos servem. Desde um simples aparelho de rádio até os mais altos e complexos implementos robóticos que auxiliam o homem nas suas descobertas e avanços científicos. Então, na área da saúde, né, temos notícias de coisas que até pouco tempo atrás eram inimagináveis e agora eles são possíveis, como cirurgias microscópicas que desafiam a visão humana. No campo da comunicação, a rapidez da notícia, as cores, os sons, os comandos e outras coisas. Tudo controlado de modo remoto e modo mais rápido. Até na agricultura, né? Esses tempos eu fui na minha família e eles estavam contando que os maquinários hoje são controlados tudo por programação. Então você aperta os botões e você coloca quantas vezes a máquina tem que ir e voltar e o que ela deve fazer. E você cruza os braços e a máquina faz sozinha lá na roça, né? Plantando soja e colhendo trigo, colhendo soja e todas as outras coisas. Então, quem isso imaginava, né? E aí vimos também a questão dos carros automotivos, os robôs, o que eles podem fazer, né? Então, aí eles vão tomando conta daquilo que o ser humano fazia antes tempo. Só que tem uma coisa, para fazer esse robô acontecer é preciso do ser humano para programar. Eu sempre falava o ano passado e depois mais para frente a gente vai falar para os alunos, que hoje nós temos que ensinar os nossos alunos a serem inteligentes para desenvolver a memória deles, para que eles sejam eficientes e capazes para desenvolver um robô, né? Essa tecnologia, para ele poder fazer alguma coisa, aquilo que o ser humano daqui a uns tempos não pode fazer. Então, nós não podemos deixar de lado o ser humano, mas que ele seja eficaz na construção daquilo que pode ajudar a humanidade, tá? Então, o que nós temos que fazer nesse mês? Louvar a Deus pela inteligência do homem e suas inovadoras criações e construções, mas ao mesmo tempo rogamos a Deus pelo próprio homem,
por 2 perigos a que está sujeito. Então, leia aqui, veja que perigo que ele pode enfrentar. A primeira, de se tornar escravo de sua própria criação, excluindo Deus de sua vida e não se dedicando mais à oração e à meditação da palavra de Deus, sem contar quando se perde neste mundo tecnológico e esquece das relações humanas e familiares. Eis o grande perigo. Então, que o homem ele seja capaz de louvar e agradecer a Deus pela sua inteligência, por ele ter a capacidade de desenvolver essa tecnologia, mas que ele não fique apegado e se perder nesse mundo. E aí deixar Deus de lado, esquecer e somente confiar nessa máquina, né? Então, para ele também não virar essa máquina, essa rotina, esse esquecimento. E o segundo problema é do desemprego que chega com a evolução das máquinas, quando a relação custo-benefício fala mais alto do que a necessidade do trabalho que dignifica o homem. Como eu estava falando anteriormente, que eu tenho que ensinar o meu aluno a ele poder ter um campo de trabalho, mas que ele não seja refém de um desemprego. Então, que alguém vai criar essa máquina e que ele não tenha trabalho. Então, nós temos que fazer as duas coisas juntas para que ele tenha valor, que ele desenvolva essa inteligência, que ele seja capaz de produzir, porém, para que ele também não seja ali desempregado, né? Que seja alguém esquecido pela humanidade e pelas empresas principalmente. Então, daqui 5 anos, o que vai acontecer? Já vimos ali na parte do filme como que será daqui 5 anos. E esse vídeo foi feito ano passado, em 2019. E agora, em 2020, já se fala que o que nós pensávamos daqui 5 anos, nós nos transformamos, digamos, a humanidade no mundo agora, atual, para em menos de 15 dias, digamos assim, porque nós na escola sentimos isso, nós tínhamos que nos reinventar, nos transformar, aprender as coisas de um modo muito rápido, porque não podíamos ficar parados, né? Então, tem tanta coisa que a gente tem que desenvolver e ajudar, enfim, não podemos esquecer. E principalmente, vamos pedir, né, que essas máquinas nunca substituam o ser humano, mas que essas máquinas nos ajudem. Nós somos tão agraciados por Deus que nada além de nós pode sentir, abraçar, rir, chorar, ter saudades e, ao mesmo tempo, quando caímos no pecado, ainda ser perdoados. É um grande presente do bondoso Deus para mim e para você. Eu tenho um grande medo que agora, nessa época da pandemia, que a gente se torne um tanto uma máquina, né? Que a gente se torne um tanto frio, uma pessoa fria, calculista, que a gente esqueça ou tenha medo de um abraço futuramente, de um cumprimentar-se e algo assim. E parece-me que às vezes estamos chegando pelas circunstâncias, pela evolução de tantas coisas, que às vezes nos tornamos um tanto perdidos e esquecidos. Mas isso a gente deve pedir para Deus força para que a gente não caia nessa ilusão, né? Nessa parte fria aí da vida. Então vamos pedir que o Senhor do Universo, que criou o homem e que deu a condição de criar e recriar as coisas, sujeitando-se a si próprio, tenha sempre a caridade diante de si e nunca se esqueça de suas limitações. Nem tudo se resolve com robôs e máquinas, mas com respeito e caridade. Que bonito isso daqui. Nem tudo se resolve com máquina, porque precisa de um sentimento, precisa da parte humana, precisa um respeito e precisa de caridade. Então, que nós possamos também fazer essa nossa intenção, já pudemos entender melhor o que é essa inteligência artificial, tá?
Como será daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Se fala muito já em 5G, né? Como que será quando as luzes, só com um clique de celular que você vai poder acender, ligar uma geladeira, os maquinários e tudo mais. Às vezes a gente pensa, não quero estar nesse mundo, eu quero estar nesse que está aqui. Mas as coisas evoluem de uma certa maneira que chega um momento que a gente já está no meio dele. Então, que Deus possa nos dar força, que Deus possa nos sustentar, que Ele seja a bênção para as nossas vidas e que a gente possa ter prudência em todas as nossas ações, nos nossos julgamentos, nas nossas críticas, e que a gente possa olhar as pessoas com mais respeito, com mais essa parte humana, né? E ver que hoje em dia muitas pessoas sofrem, né? Às vezes a gente pensa, primeira coisa, julga as pessoas, por quê, mas às vezes a gente esquece de ver que atrás desse porquê existe um sofrimento. Então, nós que estamos bem, ou às vezes também precisamos de uma oração para que a gente possa rezar, pensar, lembrar as pessoas. Passei um pouco do horário, do tempo, mas eu gostaria de compartilhar essa minha reflexão e rezando também por essas pessoas que fabricam isso, que fazem a máquina acontecer, tá? E vamos rezar também pelas pessoas doentes da nossa comunidade. Vamos pensar no vizinho, na vizinha, dos amigos, parentes que estão sofrendo, estão doentes. Nós não podemos ir lá para dar uma palavra, para conversar com eles, mas a oração faz sempre um bem, tá bom? Rezo também por cada um de vocês, todos os dias quando a gente tem oração, quando estou na capela, quando eu faço a minha oração do meu terço, a oração da manhã, a oração da tarde. Eu sempre coloco as pessoas que convivem, as pessoas que conheço, as pessoas que pedem, as pessoas que sofrem, porque essa união da oração sempre faz a força. Não podemos às vezes estar presentes, mas a oração é a união no momento atual. Que Deus abençoe você e que tenha um bom dia e que tenha uma semana abençoada e também um mês abençoado. Slava Ісусу Христу! О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса,